Quero concluir essa nossa série nessa manhã, partilhando essa palavra com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, né? O mesmo João que escreveu o Evangelho, que é o quarto Evangelho, ele também escreveu 3 cartas universais, né? Não foi dirigida a um povo, a uma nação. E nós vamos ler na primeira carta de João, que fica lá pertinho de Apocalipse, tá? Se você for para o finalzinho da Bíblia, você vai achar. 1 João capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 1 também. Para quem não leu a Bíblia essa semana, a gente vai ler o capítulo todo. É bom que você já começa a semana, né, lendo todo um capítulo da palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 1. Vamos meditar nesse texto do evangelista João. 1 João capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Sabe uma curiosidade? Que do mesmo jeito que João começa o seu livro, o quarto evangelho, ele começa a sua carta universal. Ele fala do princípio. Lembra como é João 1:1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Do mesmo jeito ele começa a sua carta. O que era desde o princípio, falando de quem, gente? De Jesus, falando do verbo que se fez carne, né? A palavra que encarnou no mundo, o Filho de Deus. É isso que João começa. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Só outro parêntese aí. Vocês percebem que João está falando de uma experiência que ele teve? Sabe o que na verdade ele está dizendo? Ele está dizendo assim: o que eu estou proclamando a vocês agora, o que eu estou trazendo para a escrita, foi uma experiência que eu tive. E ele está falando que essa experiência foi absorvida como? Com os olhos, com os ouvidos e com o tato. Ele está falando de uma experiência poderosa que ele teve. Ele disse que ele viu, ele ouviu e ele diz até que apalpou, para depois transmitir. Ele está dizendo então que foi influenciado, e agora a influência dessa experiência ele está querendo influenciar a gente aqui nessa manhã. Vamos continuar lendo. Versículo 2: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos, de novo ele diz, né? O que vimos e ouvimos, falando de experiência, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele está dizendo: eu tive uma experiência, estou tentando passar essa experiência para o papel, para que um dia chegue a vocês, para que vocês também tenham a experiência de vocês. Eu fui influenciado, e agora pela experiência que eu tive, eu estou tentando influenciar vocês. O resumo dessa palavra aqui é isso, gente. E ele continua dizendo: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele, mais uma vez, ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Digam todos graças a Deus. João está falando, vou ser repetitivo, mas preciso. João está falando sobre uma experiência que ele teve. E ele diz: eu tive uma experiência, estou escrevendo essa experiência que eu tive, para que da mesma forma que eu fui influenciado, para que isso se transformasse numa missão, num propósito de vida, eu quero que essa experiência que eu tive, estou escrevendo ela, para que depois chegue a vocês, para que vocês também tenham a experiência pessoal de cada um. É interessante que ele tenta explicar, irmãos, a experiência que ele teve, e essa experiência ela foi absolvida, preste bem atenção, através dos seus sentidos. E sempre é assim, tá? Tudo aquilo que influencia a nossa vida, tudo aquilo que define a nossa vida, tem a ver com a percepção dos nossos sentidos. Toda experiência boa que você já teve, ou toda experiência ruim que nós já tivemos, essa experiência foi percebida pelos nossos sentidos. Ou foi algo que a gente ouviu, ou foi algo que a gente viu, ou foi algo que a gente percebeu pelo tato. Já percebeu como é isso, a questão da memória, que nós chamamos de memória afetiva, né? Você está num lugar, você sente o aroma de uma comida e o teu cérebro te leva para uma experiência que você teve. É ou não é assim? Você está passando por um lugar, você sente o cheiro de uma comida, você lembra? Essa semana eu estava falando isso para a Dani. Sobre cheiro das coisas, né? De vez em quando a gente vai num restaurante, que sempre que eu vou, eu digo para ela, eu preciso ir lá para comer aquele frango ensopado. É o mesmo cheiro. E a minha memória vai para aquela cozinha onde a minha mãe fazia franguinho ensopado. Eu sinto o cheiro e eu sou transportado para lá. Eu tive uma experiência e algo dos meus sentidos me leva para aquele lugar. Você sente o cheiro de uma fragrância, isso te leva para a experiência de um relacionamento. Boa ou ruim. Você é impactada por um jeito de alguém te pegar. Isso te leva para uma experiência, boa ou ruim. Isso é bom, isso também é triste, né, irmãos? Isso é bom e isso também não é tão bom. Mas quando eu olho para essas palavras da primeira carta de João, capítulo 1, eu vejo João falando disso. Ele está dizendo: a minha vida foi impactada por uma experiência que eu tive. E essa experiência eu consigo defini-la porque eu ouvi. Essa experiência eu consigo defini-la porque eu vi. Essa experiência eu consigo defini-la porque eu apalpei. Ele chega a dizer isso no segundo versículo, né? Eu apalpei. Por que ele está dizendo isso, gente? Porque ele próprio define que ele e Jesus, eles eram íntimos, né? João é aquele discípulo que a palavra diz que Jesus reclinava a cabeça. Era esse discípulo. Então por isso que ele está dizendo, a minha experiência com ele foi essa. A minha experiência foi uma experiência de sentidos. A vida dele me influenciou. A vida dele trouxe para a minha vida um sentido, porque eu tive uma experiência forte. Irmãos, quando nós falamos sobre influência, ouça o que eu vou lhe dizer, nós só conseguiremos influenciar outras pessoas a partir da experiência que nós tivemos com Jesus.
Nós só conseguiremos ser influentes na vida de alguém se a nossa experiência for forte. Eu falava isso no culto das 7 da manhã, né? Aquela menina lá na casa do general Naamã, lembram da história? A palavra diz que o general Naamã tinha capturado aquela menina e ela era escrava lá na Síria. Tinha tudo para ser revoltada, né? Estava vivendo uma situação completamente difícil. A palavra não traz detalhe, mas possivelmente seus pais tenham sido mortos. E agora ela era uma escrava lá na casa de Naamã. Esse homem era um leproso, a lepra era a pior doença daquela época. E um dia ela, sensibilizada, olha que coisa, né? Sensibilizada pela situação do seu patrão e amo, né? E senhor, pois ela era uma escrava, não era uma empregada, ela era uma escrava. Ela chega para a mulher de Naamã e diz o quê? Olha, se o meu senhor for lá no meu país e se encontrar com um homem de Deus que tem lá na minha terra, ele vai ter uma experiência. Na verdade, sabe o que ela estava dizendo para a esposa de Naamã? Eu tive uma experiência com aquele Deus. Eu tive uma experiência com aquele Deus que está na vida daquele profeta. Eu tive uma experiência com ele. E eu tenho certeza que se meu patrão for lá, ele também vai ter uma experiência poderosa. O nome disso, irmãos, é testemunho de vida. Olhe para mim, nós não podemos tentar passar para alguém algo de Deus, se essa experiência primeiro a gente não a tiver vivido. É isso que o João está dizendo. É assim que influenciamos outras pessoas. Ele está dizendo, eu estou escrevendo uma experiência que eu tive. A minha vida foi influenciada. E agora eu tenho certeza que a vida de vocês também pode ser influenciada. Dada essa introdução, eu quero retomar o assunto desses 4 domingos, para a gente ter um entendimento firme sobre o poder da influência, irmãos. Olha essa frase aqui. Não é nenhuma novidade que as pessoas ao nosso redor, preste atenção, não é nenhuma novidade que as pessoas ao nosso redor, os lugares que frequentamos ou permanecemos, porque tem lugar que a gente só frequenta, né? Ou frequentou uma vez. E tem lugar que a gente frequenta e que a gente decide ficar. Os lugares que nós frequentamos ou permanecemos nos influenciam. Quem você é hoje é resultado de toda a influência que você vivenciou na tua vida. Os relacionamentos que você teve, as experiências profissionais que você teve, sempre tudo isso foi guiado pela influência de alguém, olhe para mim, ou de um ambiente, tudo. O que você sabe hoje, o nível de conhecimento que você tem, está intimamente relacionado às experiências de influência que você teve na sua vida. Pare para pensar se não é assim. Todas. A nossa vida, irmãos, é definida pela influência. As coisas boas e as coisas trágicas. As coisas boas que eu vivenciei na minha família têm a ver com influência. As coisas ruins que eu vivenciei com a minha família têm a ver com influência. As pessoas estão sempre influenciando umas às outras. Sempre é assim. Quando eu olho para o Salmo 1, lembra do Salmo 1? Ele é o Salmo que define, olhe bem, o Salmo 1 define que a prosperidade na minha vida, ela vai chegar ou não, dependendo da influência que eu tenho. Vou repetir. O nível de prosperidade que alguém vive ou não vive, está intimamente relacionado à influência que sofremos. É o que diz o Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado, ou em outra versão da Bíblia, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está falando de quê? De influência. Não imita a conduta dos pecadores. Lembre que na palavra de Deus a palavra pecado, no significado mais simples na tradução hebraica, é errar o alvo. Então o que o salmista está dizendo?
que gente que não imita a vida de pessoas que sempre está errando o alvo, não imita a conduta de pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, é o que diz o Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Qual é o resultado? O Salmo 1 diz: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e não caem, e tudo que faz prospera. Você entende? Porque eu disse que a prosperidade está intimamente relacionada ao poder de influência que nós sofremos. O poder de influência sobre nós, irmãos, ele é esmagador. Olhe para mim, ele constrói relacionamentos saudáveis ou ele destrói relacionamentos saudáveis. E deixa eu te dizer, ninguém é forte o suficiente para dizer: não, tem gente, não, eu entro ali e saio, graças a Deus, eu sou uma pessoa resolvida. Não existe esse ou essa que esteja perto de pessoas ou em ambientes que não sejam influenciados. Não existe. Todos nós somos influenciáveis, todos, dependendo do teu tempo com Deus, da tua fé, todos. A receita do Salmo 1 é essa: quer prosperar? Escolha quem vai te influenciar. Pronto. Esse é o resumo do Salmo 1. Quer ter uma vida de prosperidade, uma família abençoada, comunhão com Deus, alegria no Espírito, filhos saudáveis, relacionamentos saudáveis, porque isso é o que define prosperidade, né? Como disse o pastor Wagner, prosperidade não é algo relacionado apenas a finanças. Prosperidade tem a ver com os nossos relacionamentos saudáveis, com a saúde de espírito, saúde nas emoções, saúde nos pensamentos. Prosperidade é tudo isso. Pronto. Eu quero ter essa vida próspera, eu preciso selecionar melhor quem vai exercer influência sobre a minha vida. E como isso é definido, pastor? Deixa eu te dizer como é definido. A mesa que você senta, as pessoas que você ouve, as pessoas que você decidiu construir amizade, quem tem poder de opinião na sua vida. Isso define se você vai ter uma vida de prosperidade ou não. Olhe para alguém que você se inspira muito nessa pessoa, pois você vê a vida dessa pessoa como uma vida abençoada. Todos nós temos isso, tá, gente? Todos nós criamos referenciais, todos. Todos nós, e em todas as áreas da vida, tá? Na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, na vida financeira, todos nós criamos referenciais, tá? Então, olhe para alguém que para você é um referencial. Olhou? Pois é, essa pessoa influencia as tuas decisões. E aí a gente vai construindo, né? O que diz o Salmo 1, essa vida de prosperidade. Só que no meio do trajeto, olha que coisa, tá? No meio do trajeto, a gente que está construindo essa vida de prosperidade, a gente vai sendo influenciado pelos ambientes, pelas pessoas, pelas opiniões, pelas conversas, pelas vivências e pelo quê? Pelas experiências que temos. Por isso que pessoas às vezes que estão construindo uma vida familiar robusta, abençoada, de aliança, de vez em quando põe tudo a perder. Ou era porque você não amava? Não, você amava. Não era porque você não queria ter uma família? Não, eu queria. O problema é quem andava comigo. É a influência de quem me comprimiu. É a influência de quem mudou aquilo que para mim era propósito de vida. Pare para pensar nisso. Tem gente que tem um propósito de vida, de repente olha e diz: meu Deus, me arrependo tanto na época de ter vivenciado aquilo. Sabe por que você vivenciou aquilo? Alguém te influenciou, um ambiente te influenciou. E repito, irmãos, nós não somos fortes o suficiente para entrarmos e sairmos de determinados lugares, de determinadas amizades, de determinados assuntos,
sem sermos influenciados. Eu coloquei aqui nas minhas anotações que ninguém é super-herói. Ninguém. Em determinados ambientes, em determinados relacionamentos, nós seremos influenciados. A frase que eu coloquei aqui foi: nós somos condicionáveis e manipuláveis, todos nós. Até você que se acha muito forte. Todos nós somos condicionáveis e manipuláveis. Ou seja, o ambiente que nós estamos, por mais que tenhamos maturidade de fé, convicções familiares, convicções de valores, esse ambiente ele pode, sem a gente perceber, tá? Nos condicionando para uma determinada experiência desastrosa. Quando a gente vai abrir os olhos, vai perceber: oh meu Deus, eu não vi, eu não percebi que eu estava indo. Por quê? Porque o ambiente, gente, ele sempre é um rolo compressor que vai nos influenciando sem a gente perceber. Ele vai comprimindo os nossos valores, vai comprimindo o que a gente aprendeu. Por isso que nós precisamos, e a palavra dessa manhã tem esse propósito, nós precisamos estar sempre alertas. Deixa eu te dizer uma coisa: tem lugares que você tem que entrar, sair e dizer: esse ambiente aí não é para mim. Tem certos tipos de relacionamento que você tem que começar e no primeiro momento perceber: eu não tenho força suficiente para lidar com isso. Porque a gente vai ser engolido mesmo, por toda a força que está ali, pelas experiências daquelas pessoas. É isso que João está tentando dizer, né? A experiência que eu quero que vocês vivam foi uma experiência maravilhosa, cheia de amor, que eu vivi. Eu sei que vai fazer bem para vocês. O apóstolo Paulo, tentando nos explicar sobre isso, sobre esses ambientes que a gente, permita eu usar essa expressão, tem ambiente, meu irmão, que a gente tem que entrar e depois, dar no pé. E a gente tem que ter essa noção. A noção de entender: se eu continuar nesse ambiente, eu vou perder meu casamento. Se eu continuar essa amizade com essa pessoa, eu vou acabar com a minha vida espiritual. E deixa eu te dizer, tem certos ambientes que a gente até precisa vivenciar, mas eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso fazer uma escolha. Meu Deus, eu preciso disso. Mas para que o Senhor me abençoe, eu preciso sair daqui. Estava conversando isso com o pastor Wagner essa semana. Eu estava observando, irmãos, fazendo uma leitura em histórias de pessoas influentes na Bíblia. Todas essas pessoas, para serem abençoadas, precisaram mudar de ambiente físico e geográfico. Pare para pensar. Todas as vezes que Deus quis prosperar alguém, Ele tirou essa pessoa de certos ambientes. José, Deus queria José governador, Ele teve que tirar José de perto do pai, dos irmãos. Doloroso, né, o processo, mas ele precisou mudar de ambiente. O avô dele, Abraão, Deus queria torná-lo a referência das 3 maiores religiões do mundo. Abraão é referência no Islã, Abraão é referência no cristianismo, Abraão é referência no judaísmo. Deus queria transformar esse homem no homem que eu penso que em praticamente todos os cultos dessas religiões tem alguém falando sobre ele. Pois é, primeira coisa que Deus disse para ele: eu quero te transformar em um ícone da fé. Para isso, eu preciso tirar você do ambiente que você está. Sai da tua terra, sai de perto da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Toda grande mudança está intimamente relacionada com mudança de ambiente primeiro. E às vezes, tá, gente, essa mudança de ambiente pode não ser, primeiramente, um ambiente físico. Às vezes Deus precisa nos tirar sentimentalmente de certos ambientes, porque é o início, tá? Primeiro, esse é o processo. Olhe para mim, todas as vezes que Deus quer fazer uma mudança na gente, primeiro Ele tira nosso coração de lá. Às vezes Ele nos tira fisicamente também. Sempre é esse o processo. Deus quer fazer uma mudança, Ele tira meu coração de lá. Por isso que tem certos ambientes que você ainda frequenta, que você vai, você está lá e você diz: alguma coisa errada. O coração não está mais nisso. Teu coração já saiu de lá. Aquele ambiente não tem mais sobre você poder de influência, porque teu coração já saiu. Agora entenda, tá? Mesmo assim, você pode ainda ser influenciado. Sai, Abraão, da tua terra. Abraão sai.
José, sai da tua terra. José sai. Até Jesus, gente. Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Quando Jesus começou o propósito dele, sabe, foi a primeira coisa que Deus fez? Tirou ele de perto da família. Não estou dizendo que você tem que sair de perto da sua família não, tá? Mas às vezes Deus ele vai precisar nos mover. A palavra diz, gente, que lá em Cafarnaum ninguém acreditava em Jesus. Até os irmãos dele. A palavra diz que os irmãos de Jesus, o que ele pregava, os irmãos não acreditavam. Deus olhou e disse, aqui você não vai crescer. Sai daí de Cafarnaum. E Jesus teve que sair. Para quê? Para cumprir um propósito. Eu quero ir para a parte final da minha mensagem, te dizendo que às vezes, preste bem atenção, às vezes a gente vai ter que fugir, dar no pé mesmo, de determinados ambientes que nos influenciam. Sem esse sentimento, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? De que eu sou forte o suficiente nesse lugar, graças a Deus eu estou garantida, eu estou garantida. Não, eu sou uma pessoa muito resolvida. A palavra de Deus mostra o apóstolo Paulo ensinando o seu filho na fé, Timóteo, de que tem certos ambientes que você tem que, fugir, para que esse ambiente não te influencie, para que esse ambiente não te esmague no teu propósito. Sabe uma coisa interessante? Que a palavra de Deus, quando fala sobre a nossa batalha com o nosso inimigo, com o diabo, com o adversário, não diz para a gente fugir dele, pelo contrário. O que é que Pedro diz? Sujeitai-vos, Pedro não, Tiago, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então entenda, tá? Na nossa batalha contra o nosso arqui-inimigo, a palavra manda a gente, resistir. Por quê? Porque não é a gente que luta. Eu e você, a gente tem um Deus todo poderoso, diga graças a Deus. E é Ele quem luta as nossas batalhas, diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, Deus é quem luta tuas guerras. Isso alegra o teu coração? A gente falou sobre isso aqui quarta-feira, né? Uma das características que revela Jesus, o menino que veio, é o quê? Deus poderoso. Por isso que na hora de lutar contra o nosso inimigo, a palavra manda a gente, resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando fala de ambiente, quando fala sobre influência, a palavra de Deus manda a gente, fugir. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Olha o que a palavra nos diz. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Perdão, 2 Timóteo, tá, gente? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Versículo 2. Diz assim, olha que ele está falando também de experiências, tá? Assim como o João falou. Olha o que ele diz. As coisas que me ouviu dizer, ou seja, eu te influenciei, Timóteo. Agora eu quero que você influencie outros. As coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Poder de influência. Eu te influenciei e eu quero que você influencie outras pessoas. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ele está trazendo aqui uma figura de linguagem, né? Ele está dizendo, olha, quem está no exército de Deus, o ambiente que você está não pode te influenciar. Você tem que decidir o que é que te influencia, ou é o teu propósito ou o ambiente que você está. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Preguei sobre isso aqui domingo passado, né? Sobre Paulo sendo influência mesmo estando preso. Versículo 10. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação
que está em Cristo Jesus com sua glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, ou seja, você foi influenciado, agora você tem que influenciar, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Eu falei sobre isso no culto das 7 da manhã e quero abrir um parênteses aqui para reforçar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho não precisa de defesa. Você não precisa estar defendendo o evangelho em nenhum lugar. Nessas ocasiões de reunião de família, né, é muito comum. É muito comum ter alguém lá, falava isso com o pastor Wagner também. Alguém lá, no momento daquele, né, ambiente maravilhoso de confraternização, alguém tentar provocar a tua fé. E a gente às vezes cai nessa cilada, tá? Olha, vem aqui, ó, porque a sua igreja. Não entre em discussão com ninguém sobre a tua fé. Você não precisa provar nada para ninguém, nem defender a tua fé, nem a tua igreja. Ah, pastor, mas se eu ficar calado, eu não vou estar negando Jesus. Não, você vai estar sendo sábio. Você vai estar sendo sábio. Tem certas discussões, e é isso que Paulo fala aqui, né? Irmão, que não leva a lugar nenhum. Aliás, leva sim, eu vou te dizer para onde leva. Para você perder a tua paz. Não entre nessas armadilhas. Quando alguém tentar te provocar, porque na Bíblia fala assim e depois... Já contei essa experiência algumas vezes, né? Eu tenho um tio, gente, que ele é muçulmano. Ele é muçulmano. E esse meu tio que hoje é muçulmano, ele já foi um pastor. E logo que ele se converteu, meu Deus do céu, você já viu como é crente chato, né? Porque tem uns crentes chatos também. Ele era igual crente chato, é aquele crente que se converteu e quer converter todo mundo da família. Você não precisa disso, meu irmão. Deixa eu te dizer, sabe como é que a tua família vai conhecer Jesus? Vendo as experiências que você está tendo com Ele. A palavra diz que quem convence não é a gente, quem convence é o Espírito Santo. Por que, gente, que eu vou ficar perdendo meu tempo tentando explicar para alguém que não quer entender o que a palavra diz? Não perca. Ah, porque a tua igreja tem que dar o dízimo. Não entre nessa discussão. Ah, porque lá o batismo como é? Aquele só um pouquinho de água na cabeça e... Não entre. Em nome de Jesus, não entre. Aqui na igreja já tive algumas experiências. A gente está chegando para frequentar a comunidade. Não, pastor, porque eu queria saber se aqui vocês são arminianos ou calvinistas. A primeira resposta que eu dou: nós somos de Jesus. Você acha, meu irmão, que eu vou entrar? Eu tenho tanta coisa para fazer, meu irmão. Eu não vou entrar nessas discussões. E eu lembro que esse meu tio, logo que se converteu, ele queria converter todo mundo ao Islã. Gente, a gente sentava à mesa e a gente não tinha capacidade de tomar um almoço, uma janta em paz, porque toda hora ele estava... E outra coisa, ele tinha sido pastor, ele conhecia da Bíblia, e ele só soltava ali na mesa, né, aqueles assuntos escorregadios. Não, porque a Bíblia nesse momento fala assim, em outro momento. Até que chegou um dia que eu já estava... Perdão a expressão que eu vou usar, de saco cheio, e eu disse para ele: tio, vamos fazer o seguinte, eu não quero mais conversar com o senhor sobre esse assunto. Sabe por quê? A minha base de fé é a Bíblia, e a tua base de fé é o Corão. Sabe quando é que a gente vai se entender? Nunca. E eu lhe amo e eu lhe respeito. Mas se for para vir aqui na sua casa e continuar esse tipo de discussão que você está provocando, eu vou preferir não vir. Pronto, foi o suficiente. Não desrespeitei, não fui afrontoso, mas estabeleci o que, gente? Estabeleci os termos. Porque entende, influência é isso, tá? O lugar que você está, ou você estabelece os termos, ou você vai ser comprimido. Uma dica: quando a família se reunir, quando alguém tentar te provocar para discussões, como Paulo diz aqui, né? Ele fala sobre controvérsias e discussões intermináveis. Não vá por esse caminho, você vai perder sua paz. Você vai perder sua paz. E outra coisa, tá? A família pode perder
esse ambiente de paz e amistoso, por causa de uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Ah, pastor, porque eu tenho uma tia que ela é católica, ela ouviu falar. Pois é, você diz para ela: ô tia, continue na sua fé, e eu continuo na minha fé. Meu irmão, deixa eu te dizer, não é teu papel, nem meu papel, convencer ninguém, é o Espírito Santo. Agora deixa eu te dizer também uma coisa, quando as pessoas começarem a perceber as experiências que você tem com Deus, a vida delas começará a ser transformada. E esse poder de influência, gente, ele é silencioso. É assim, é aquela menina na casa de Naamã, tá? Quanto tempo ela trabalhou ali? Não sei, mas quando ela abriu a boca, gente, o poder da palavra daquela menina é algo assim que eu fico estarrecido. Quando ela abriu a boca e disse para a mulher de Naamã: se ele for no meu país falar com o homem de Deus, a vida dele vai mudar. Gente, eles acreditaram na palavra de uma menina. Sabe por quê? Porque ela abriu a boca na hora certa. O poder de influência, meu irmão, é quando Deus faz a gente abrir a boca na hora certa. Deixa eu te dizer, deixa as coisas começarem a necessitar ou precisarem desesperadamente de Deus na tua família. Você vai ver a quem eles vão pedir oração. Só deixa as coisas estarem acontecendo e as pessoas estarem desesperadas precisando de Deus. Não se preocupe. Deus vai fazer você abrir a boca na hora certa. E aí vai vir o poder de Deus trazendo transformação sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Vamos lá. Versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Mais uma vez, né? Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles, aí mais uma vez Paulo está falando sobre o poder de influência do ambiente, né? Olha o que ele diz, gente. O ensino deles alastra como câncer, entre eles estão Himeneu e Fileto. Quando a gente vai estudar sobre esses dois, o ambiente que esses homens viviam, gente, era esse ambiente hostil. Paulo está dizendo que o ambiente deles era como se um câncer estivesse alastrando. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns se pervertem na fé. Olha o que ele está dizendo, que a influência desses aqui aconteceu de alguém se perverter na fé, por causa da influência desses dois. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado. Entende por que eu te disse que ninguém precisa defender a Bíblia, ninguém precisa defender a fé? Porque a palavra diz que o ensinamento está inabalável. A palavra de Deus, a boa nova do Evangelho, ninguém precisa defender, ela existe e ela é fundamento. E ela é única, amém? O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, está falando de ambiente, né? Há vasos não apenas de ouro e prata, mas há também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. O que é que Paulo está dizendo? Que no ambiente tem vasos que vão nos influenciar para a honra e tem vasos que vão nos influenciar para desonra. É assim, tá, gente? Você vai ter amizade que vai te influenciar para você ser uma pessoa honrada com a tua esposa, teu marido, os teus filhos, a tua família, com Deus. E você vai ter amizades que vão te influenciar para a desonra, a tua família, a tua esposa, teu marido, com os teus filhos e com Deus. No mesmo ambiente há vasos que nos destinam a um futuro honroso e há vasos que nos destinam a um futuro desonroso. Quantas pessoas que quando lembram: ah, pastor, meu pai, ele foi um homem muito bom, mas ele não honrou sua família. Deixa eu te dizer, esse homem foi muito influenciado para a desonra. Ele viveu em ambientes que ele não pôde influenciar para a honra e foi influenciado para a desonra. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém se purificar dessas coisas, versículo 21, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja
Fuja dos desejos malignos da juventude. Como é que a gente resiste o nosso inimigo? Não deixando ele passar, porque a gente tem um Deus na nossa vida, amém? Mas como é que a gente fala sobre ambiente? Cai fora. Paulo está dizendo isso. Quando você estiver numa luta contra o teu adversário, pode resistir, que Deus vai te dar vitória. Agora, quando você estiver numa luta contra um ambiente, cai fora. Declina do convite. Diz: estou sem tempo. Irmãos, tem certas mesas que a gente se senta para tomar alguns cafezinhos, e a gente senta uma vez, duas vezes, três vezes, e a gente diz: opa, não dá mais. Já vivenciei isso tantas vezes, né? Vamos tomar café, vamos, uma vez. Vamos tomar café duas vezes. Os assuntos ali. Terceiro convite. Rapaz, graças a Deus eu tenho uma vida ocupada, né? Desculpa, tá? Não dá não. Muito ocupada. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquele ambiente eu não vou conseguir influenciar. As conversas que são trazidas ali, eu não vou ter poder, como eu disse, né? De condicionar a conversa, eu não vou ter poder. Então eu preciso declinar. Que o Espírito Santo de Deus lhe revele que ambientes te promovem para a honra, e você vai influenciar esse ambiente. Eu vivi uma experiência esse fim de semana, tinha o aniversário de um amigo da Helena, e a gente foi. A Dani estava em atendimento e eu fui com a Helena e com o Daniel. A Helena estava brincando, enquanto isso eu estava ali sentado, e aí sempre nesses ambientes, né, vai se juntando ali uma roda, né? E eu fui para um lugar lá onde estavam os pais, precisando cuidar do Daniel. Depois a Dani chegou, ficou com ela, e eu intencionalmente decidi sentar numa roda, né? Estavam tomando água de coco, tomando refrigerante, tomando cerveja, e eu sentei. Mas eu fui intencionalmente. E eu fui intencionalmente e disse: eu vou influenciar toda a conversa que vai surgir nessa roda aqui. E foi isso que eu fiz. Todas as vezes que eu percebia que a conversa estava condicionando para um lugar que não era favorável ao que eu queria, eu ia trazendo outros assuntos. A Dani até me perguntou: estava falando sobre o quê? Eu falei sobre carro. Daqui a pouco estavam perguntando onde era a minha igreja. Daqui a pouco estavam perguntando qual o dia de culto. E todas as vezes que eu percebia que a conversa estava fugindo disso, eu trazia de volta para falar sobre os filhos, sobre a família. Mas sabe o que eu percebi no final dessa conversa? Eu não suportaria aquele ambiente por muito tempo, condicionando daquele jeito. É mais forte. Comprime a gente. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, perceba isso. Tem certos ambientes que você vai ser forte o suficiente para conduzir as conversas, os assuntos, a atmosfera do ambiente, mas chegar um momento que você vai perder. Eu percebi isso. Tem determinados momentos que a gente perde. Imagina, você está ali com 6 pessoas, você vai perder. Paulo diz o que para Timóteo? Foge. Ah, mas eu vou perder, pastor. Perca, mas fuja. O Senhor vai te recompensar de outra forma. Irmãos, nós não somos fortes o suficiente para aguentar certos ambientes sem sermos influenciados. Faça a prova com o Senhor vai te honrar e te abençoar de outras formas. Ah, pastor, mas a minha profissão depende disso. A minha vida profissional depende disso. Comece a orar e colocar isso diante de Deus, para o Senhor te dar estratégias, para o Senhor te dar ideias. Ah, mas eu preciso ter a minha vida social. Amém, mas sempre tem essa convicção no teu coração. Tem certos ambientes, como eu disse no início, né? Tem certos ambientes que a gente frequenta e sai na hora que a gente percebe que tem que sair. Tem certos ambientes que a gente frequenta e diz: aqui eu posso permanecer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E você vai permanecer dando glória a Deus e dizendo: graças a Deus, eu entro aqui, continuo, porque eu não sou influenciada. Eu não sou influenciado, sou eu que influencio. Aí você permanece lá. Esse é o poder da influência. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, no que diz respeito
aos desejos da tua juventude, não tenta resistir, filho. Cai fora, foge. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. É exatamente assim, eu estou num determinado ambiente que eu percebo que esse ambiente está me comprimindo, está tirando minha razão, tirando minha fé. Já percebi, é o primeiro encontro, já é o quinto encontro. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir, e eu tenho que estar perto de pessoas, onde essas pessoas promovem para a minha vida o que Paulo diz, né? O amor, a fé, a paz. É perto dessas pessoas que eu preciso estar. Por quê? Porque elas vão me influenciar e eu vou influenciá-las. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque nesse ambiente eu vou estar saudável, saudável espiritualmente, vou estar saudável emocionalmente. Tem certos ambientes, irmãos, que é o ambiente que Paulo traz do tal do Himeneu e do Fileto. Eu acho demais quando ele diz isso, né? Ele diz assim, olha, esse ambiente aí, desse tal de Himeneu e de Fileto, ele se alastra como uma doença terrível. E às vezes isso está adoecendo, né? A nossa vida sentimental, a nossa vida conjugal. Isso está adoecendo a nossa vida espiritual. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente, olha que lindo, né? Com os que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Evite as conversas tolas, fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Agora eu vou encerrar minha palavra. Eu quero trazer um exemplo de como um ambiente, gente, comprime, oprime e destrói nosso poder de influência. Mas como essa mesma pessoa, estando em outro ambiente, pôde influenciar outras pessoas. Rapidamente eu quero falar sobre Pedro. Jesus alertou a Pedro dizendo para ele, olha Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Você está dizendo que vai comigo até para a morte, vai para a prisão. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedrão deve ter pensado, conversa fiada, Senhor, eu vou para a morte, eu vou para a prisão com o Senhor, pode contar comigo. Mas o ambiente o engoliu, o ambiente devorou Pedro, e foi por isso que ele negou 3 vezes Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 22. Olha o que o ambiente faz com uma pessoa, tá gente? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 55. Aliás, vamos ler o versículo anterior, 54. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Foi para lá que Jesus foi levado, tá? Para aquele ambiente. Pedro o seguia à distância. Tá aí um perigo, tá gente? Quando a gente está seguindo Jesus à distância, o perigo do ambiente nos influenciar é assim, esmagador. Quem está seguindo Jesus só assim, não, eu sou, mas não sou. É quem está seguindo Jesus à distância, né? Versículo 55, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Ou seja, Pedro estava sentado num ambiente e ele tinha dito a Jesus, minutos antes, horas antes, de que ele iria com Jesus até para a morte. Mas olha o que o ambiente fez com ele. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço. Olha o que o ambiente faz, mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro foi denunciado pelo seu sotaque, tá? O sotaque do galileu era diferente de todo o sotaque dos outros israelitas de outras regiões. E porque viram ele com o sotaque galileu, disse, olha, ele andou com ele. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se
e olhou diretamente para Pedro. Jesus estava saindo, tá, gente? Jesus estava lá dentro sendo interrogado. Quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta e Jesus está passando. E o olhar dos dois se cruza assim, ó. Pá! Já imaginou o que Pedro sentiu naquele momento? A decepção consigo mesmo. O ambiente o quê? O engoliu. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Para algumas pessoas, irmãos, que o ambiente lhe influenciou para a decepção, o que resta é chorar amargamente. Para algumas pessoas, é olhar para a família que perdeu e só chorar amargamente, por causa desse ambiente que lhes influenciou. Agora vamos ver a mesma pessoa dentro de um ambiente que lhe influencia para o contrário. Porque entenda, tá? Tem ambientes que a gente vai estar aqui, esse ambiente vai nos influenciar para negar Jesus. Negar Jesus, negar a fé, negar a família, negar o casamento, negar os filhos, negar o amor. Agora tem ambiente que a gente vai estar, que vai nos influenciar para a vida. O mesmo Pedro, Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, e é a última leitura que a gente vai fazer. Atos capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz a palavra. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O Espírito Santo tinha descido, tá? Eles tinham sido batizados no Espírito Santo, foi o dia de Pentecostes, todos estavam cheios do Senhor. O que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Ou seja, era um ambiente hostil também. Eles estavam sofrendo críticas, cheios do Espírito Santo, mas estavam dizendo: isso aí que eles estão falando de outras línguas, eles beberam demais. O mesmo homem que tinha negado Jesus, olha o que o ambiente fez com ele. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Gente, é outra pessoa, não é o mesmo. O que mudou? Deixa eu te dizer o que mudou: o ambiente, a influência do ambiente. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Do versículo 15 até mais ou menos o versículo 40, é esse homem, gente, falando, testemunhando. E ele não parava, e ele não tinha medo, e ele não tinha receio. Por quê? Porque agora o ambiente lhe influenciou para a vida. O ambiente não lhe influenciou para negar Jesus. Eu preciso escolher os ambientes que me influenciam, ou para negar a minha fé, ou para testemunhar Jesus. Esse homem estava tão cheio de autoridade, gente, tão cheio de poder. No versículo 23, olha o que esse homem tem coragem de dizer. Está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 23. Este homem, que lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos. Que homens perversos são esses, gente? Aquele lá da casa, que aquele ambiente trouxe medo a ele, ele negou Jesus. Ele está falando agora desses homens. Com a ajuda de homens perversos o mataram pregando numa cruz. O que mudou? Mudou tudo. O ambiente agora era influência sobre a vida de Pedro. Tem ambientes que nos levam a negar Jesus. Tem ambientes que nos levam a testemunhar sobre Jesus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Hoje é o último domingo de 2024. E Deus está nos preparando para um ano de influência, para influenciarmos pessoas. O Senhor está nos preparando para selecionarmos melhor os ambientes que nós estaremos. Se esses ambientes vão nos influenciar
fosse esses ambientes, nós seremos os influenciadores. Em certos ambientes Deus vai nos revelar dizendo: meu filho, minha filha, procure outro. Com todo respeito, saia de perto. Acabe essa amizade. Corte essa conversa. Porque é assim que Ele faz, para o nosso bem, para a bênção que Ele quer determinar sobre a nossa vida. Você crê nisso? Feche os teus olhos. Se você puder, coloque as duas mãos na altura do teu coração. Obrigado, meu Deus. Só temos ao Senhor. E o Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Foi um ano muito desafiador para todos nós. Foi um ano muito desafiador para essa tua filha e para esse teu filho. Um ano, meu Deus, cheio para alguns de muita dificuldade. Mas o Senhor preservou, o Senhor trouxe até aqui. O Senhor trouxe vitória. E aqui estamos nós, meu Deus, no último domingo de 2024. O Senhor nos influenciou, as experiências que tivemos nos mantiveram assim, firmes, fortes, no propósito. E assim será em 2025. E nós só temos ao Senhor, por isso a Ti nós vamos clamar, no Senhor nós vamos descansar. No Senhor nós vamos, meu Deus, pautar a nossa vida. E essa influência, nessa experiência, nessa influência, que nós influenciaremos outras pessoas. Declare isso. A Ti eu vou clamar. Tudo vem de Ti, meu Deus. Pois tudo vem de Ti. E tudo está em Ti. Tudo está em Ti. No Senhor eu vou caminhar. Por Ti vou Declare isso. Siga na direção que o Senhor tem para a tua vida. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Seu amor jamais me deixará. Ah, meu Deus, obrigado pelo teu amor. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Diga isso nessa manhã: por Ti vou caminhar. Por Ti vou caminhar. O Senhor é a tua direção. Tu és a direção. É o Senhor quem guia a tua vida, creia. Ele vai te guiar para lugares seguros. Ele vai te guiar por caminhos seguros. Deixe isso influenciar a sua vida. No nome de Jesus, me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Senhor, se há alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão de aceitar Jesus como Salvador, você quer entregar a tua vida nas mãos de Jesus, você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, você percebe que a tua vida só tem sentido ao lado de Jesus, você percebe que precisa tomar essa decisão para que a tua vida tenha uma guinada, uma mudança. Eu quero te convidar para orar por você. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar que eu quero orar por você. Você que quer tomar a decisão de aceitar Jesus, você que está cantando isso e dizendo: Jesus, eis-me aqui, eu preciso de Ti. Venha tomar essa decisão ao lado de Jesus. Oh Jesus,
as suas mãos e diga isso: eis-me aqui, venha me enxergar, eu estou aqui, oh Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, diga: eu me rendo aos teus pés, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Convide Jesus para a tua vida. Convide Jesus para esse novo ciclo. Convide Jesus para esse novo tempo. Eu me rendo, Jesus. Oh, meu Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, deixa o Espírito Santo te renovar nesta manhã. Diga ao Espírito Santo: vem e me renova. Renova a minha mente, renova o meu coração, renova a minha alma, renova os meus pensamentos. Sabe, você que tem vivido um padrão de pensamento que tem atrapalhado a tua vida. Às vezes a gente está vivendo assim, tá um padrão de pensamento opressor que comprime a nossa mente. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo: vem e ordena os meus pensamentos, traga paz ao meu coração, traga paz na minha mente, meu Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em outras línguas. Oh, sinta o renovo de Deus, sinta o renovo de Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo te renovar nessa manhã. Essa é uma manhã de renovo. A tua alma precisa ser renovada, o teu coração precisa ser renovado, o teu espírito precisa ser renovado. Se encha do Espírito Santo de Deus. Oh, levante a sua voz e peça: vem Jesus, eu estou aqui. Me enche com o teu Espírito Santo, me enche com a tua unção, muda todas as coisas. Eu não quero começar o ano, meu Deus, da mesma forma. Eu preciso de uma transformação. Peça isso ao Senhor. Oh Jesus, eis-me aqui. Diga isso de forma contundente. Diga isso com convicção. Diga isso com certeza. Oh, diga isso de toda a tua alma, de todo o teu coração. Diga: Jesus, eu estou aqui. Avenida Mário Menezes de Vieira, número 2940, na Coroa do Meio. Eu estou aqui, Jesus. Diga: eu estou aqui no último domingo de dezembro. Eu estou aqui. Venha me ver, venha me visitar. Oh, convide Jesus nessa manhã para te visitar aí no teu lugar. E diga para Ele: essa experiência que eu preciso ter, essa experiência que eu necessito ter na minha vida. Oh Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh, vem Jesus, toca os teus filhos, toca essa tua filha, meu Deus, no mais profundo do coração. Traga cura na sua alma, nos seus sentimentos. Traga cura, meu Deus, nos seus pensamentos. Liberta pessoas, meu Deus, de um padrão de pensamento opressivo, destruidor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Me lança aos teus braços. Diga isso mais uma vez: eu me rendo aos teus pés. É no Senhor que você sente descanso. Se joga nos braços dele, meu filho, minha filha. Sente o cuidado, o zelo e o carinho do Senhor na tua vida nessa manhã. Diga para Ele: meu Deus, tem sido muito difícil, mas eu prefiro, eu escolho descansar nos teus braços. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo aos teus. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços. Oh, meu Deus.
assim os teus braços, olha e diga para Ele: eis-me aqui. Você pode sentir o cuidado dele na tua vida neste momento. Você pode sentir a presença dele na tua vida neste momento. Oh Jesus, nós podemos te sentir neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por esse renovo. Sinta o renovo de Deus na tua vida. Ele está te curando, Ele está sarando tuas feridas, Ele está te vendo. O Senhor te diz nessa manhã: eu estou te vendo, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando dos teus sonhos. Você não está sozinha, você não está sozinho. Oh Jesus, a gente está aqui. A gente já vai para casa, mas a gente está aqui. Obrigado. Oh Jesus, eis-me aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Sinta o abraço do Espírito Santo sobre você nesta manhã. Você vai voltar para casa com essa experiência. Sabia que nessa manhã o Senhor está te submetendo a uma experiência com Ele? Testemunhe sobre isso. Influencie outras pessoas sobre isso. Inclusive quarta-feira, quando você voltar, você já traga alguém que você vai influenciar, dizendo: vamos lá, você está precisando também disso. Eu creio nisso, meu Deus. Obrigado por esta manhã. É o último domingo de 2024. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Em alguns momentos foi complicado demais, mas o Senhor nos sustentou. Em alguns momentos pensávamos que não iríamos conseguir, mas o Senhor nos sustentou. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela experiência dessa manhã com o Senhor. É assim, experiências profundas com o Espírito Santo. Leva-nos em paz, guardados, protegidos, guiados pela tua poderosa mão. Declaramos que dependemos só de ti, meu Deus. Por isso te convidamos: vem e habita em nós. Leva o teu povo em paz, no nome de Jesus. Que o tempo do almoço seja um tempo precioso de paz para toda a família, para aqueles que estarão almoçando sozinhos. Que seja um tempo, meu Deus, de uma experiência de comunhão com o Espírito Santo poderosa. Abençoe também as famílias que estão representadas por pessoas nessa manhã. Essa família seja alcançada também. Eu oro, meu Deus, por esse tempo em que as famílias vão se reunir agora, terça-feira. Que seja um tempo de paz. Eu declaro esse tempo de paz sobre cada casa, sobre cada lar, no nome de Jesus. Que nada nem ninguém tire a paz e a alegria do coração dessa tua filha e desse teu filho. E creio que o Senhor já preparou um ano de 2025 muito abençoado, um ano de influência, para nós influenciarmos espaços, ambientes, pessoas, no nome de Jesus, pois para isso o Senhor nos chamou. Leva-nos em paz, curados por ti nesta manhã, para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vou em paz. Saia daqui declarando isso. Feliz ano novo para todos. Quarta-feira nos encontramos aqui celebrando o Senhor. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus. Vão em paz.